verdade, mas no inverno, no início de inverno, mais ou menos, já é boa noite. Estamos lançando hoje, com muito orgulho, com pouca circunstância, no sentido mais carinhoso que se possa falar, a nossa jornada 2019. É com muito prazer que a gente anuncia um evento que vai reunir nomes internacionais do porte de Marília, Eisenstein, Davi Moldavsky e Admar Horn do Brasil. E todas as nossas grandes estrelas da brasileira, pessoas que trabalham, que têm publicação, que estudam conosco, que estão fazendo a própria história da brasileira. E esse momento que para nós, para mim em especial, e a comissão da jornada se inicia, que não é o início, nós estamos desde o ano passado trabalhando nessa jornada, que será dia 27 e 28 de setembro, em Sheraton, com a chancela da nossa querida diretoria, a quem eu começo agora os meus agradecimentos. Uma das coisas principais, eu acho, é a gratidão. Então, eu queria agradecer à diretoria por um irrestrito apoio, o pessoal da comissão da jornada sabe disso, o irrestrito apoio que tivemos durante todo o tempo. E a comissão da jornada, que são 14 pessoas trabalhando pela brasileira. Aline Silva, Astrid Ribeiro, Cibele Fleck, Cláudia Alperin, Fátima Fedrizi, Fernanda Bortoli, Heloísa Fetter, Letícia Messenger, Luciana Schmal, Renata Mânica, Rosa Avrit, Ciana Serri e Tamara Ferreira. A vocês, muito obrigada, porque não está sendo fácil reunir de noite, passar no WhatsApp, né, e todas as outras coisas que a gente está vivendo juntas. Com muito carinho, um agradecimento meu e da diretoria para essas pessoas valorosas. A nossa jornada vai ter 2 dias de evento. Começa às 8 da manhã de sexta-feira e acaba às 4h30 da tarde de sábado. Num pulo só, né? Nós vamos receber os convidados especiais, que cada um deles fará uma conferência e uma mesa redonda. Tem uma situação ainda com Moldavsky que vamos ver, mas a princípio isso será feito com todos os candidatos. E nós teremos, inclusive, um pré-evento na quarta-feira, dia 25, capitaneado por Maíra Lorenzoni e toda a sua comissão, a sua equipe, que fará um evento com a comunidade sobre caminhos da dor. É um evento aberto, um evento aberto ao público, em geral. Teremos convidados específicos a isto, e aberto ao público na sede da Brasileira, justamente para marcar essa interação com a comunidade, exatamente por isso. A partir daí, no Sheraton, na sexta-feira, às 8 da manhã. Nós teremos cursos, por enquanto 4 cursos temos, temas livres, mesas redondas e as conferências. Os nossos convidados são Ana Cássia Fruete, Glei Costa, Gil Ducatz, Laura da Rosa, Astrid Ribeiro, Celso Alperin, Renato Trachtenberg, Anne Marlise Rodrigues, Caroline Milman, Júlio Bernardes, Marco Aurélio Albuquerque, Júlio Campos, Sandra Bertoldi, Silvio Skowronski, Leonardo Francischelli, Denise Zipek, Sinara Kopitsky, José Abreu, Marlise Albuquerque, Celso Budfrente, Ana Rosa Trachtenberg, César Antunes, Lúcia Miranda, médica, chefe do Hospital de Clínicas, Flávio Reutemann e Fernando Neubert, que é um médico reumatologista. Nos brindarão com mesas que a gente espera seja do porte, né, do que o público espera. Então, de minha parte, como diretora científica e coordenadora da jornada, em nome da minha queridíssima comissão e da diretoria, está lançada a jornada, está lançada para que a gente possa debater o tema e a partir de agora, na Brasileira, falaremos disso. Eu tinha falado, né, em alguns momentos que a gente reservava uma surpresa. Para alguns não é, mas para muitos é uma surpresa que nos enche de orgulho. E
ninguém melhor que a nossa presidente para fazer esse anúncio que vai ser uma situação que vai fazer história na nossa brasileira. Ana Paula Terra Machado, nossa presidente, por favor. Eliane, realmente a tua empolgação vai ser uma das responsáveis pelo sucesso que certamente vai ter esse evento. Você imagina esse ânimo, né, essa afetividade toda da Eliane, realmente é empolgante, né? Então ela nos contaminou a todos com este ânimo, com essa empolgação e com o seu trabalho. E realmente a diretoria está toda engajada nessa jornada, assim como a comissão e a sociedade como um todo. É realmente uma grande satisfação termos esses convidados aqui, contar com o público que está se mobilizando para estar lá. Caminhos da Dor remete a temas absolutamente atuais da psicanálise, ou seja, da psicanálise contemporânea. E o anúncio, então, da surpresa é justamente pela ênfase dada nos trabalhos da Marília Eisenstein à psicossomática, e porque não existe tantos trabalhos, tantos livros de psicossomática no Brasil publicados, nós vamos lançar a primeira obra em português da Marília Eisenstein. Ela tem livros em francês, livros em espanhol. Então, vai ser na nossa jornada que vai ser lançado o livro Dor e Pensamento, de Marília Eisenstein, pela editora Dublinense. Nós estamos trabalhando, Vera Mello e toda uma equipe, junto com a equipe da Eliane, para que essa edição seja uma edição muito cuidada e que agrade a todos, e que a gente tenha mais uma referência bibliográfica de psicossomática em português. Então era essa a novidade, mas sobretudo esse encontro de hoje é para um estímulo, para convidar todos vocês, reforçar o convite para a nossa jornada. Nós fizemos um videozinho simples, bonito e sincero. Um videozinho que é um estímulo a gente, vocês conhecerem a Marília, especialmente porque o Admar e o Davi já são mais próximos de nós. E quando ela chegou, ela estava começando a formação dela na Sociedade de Psicanálise, e o Marti disse para ela: você está sabendo que talvez não seja muito bom para o seu currículo você trabalhar comigo. Et finalement, comme vous voyez, les choses se sont tellement renversées que maintenant,
la SPP est très fière de dire que la psychosomatique est une branche de la SPP. E como vocês sabem, as coisas mudaram tanto que atualmente a Sociedade Psicanalítica de Paris tem muito orgulho, né, desse lado psicossomático, né, que se desenvolve no seio da sociedade. Boa noite a todos, é um prazer tê-los conosco e vamos então dar início ao evento científico do lançamento da nossa jornada. E os nossos convidados, muito a propósito, são a doutora Ana Paula Terra Machado, nossa presidente, e o doutor Lei Costa, nosso ex-presidente, fundador, e não é casualidade, não é pelo currículo político, mas a Ana Paula faz muitos anos que estuda a psicossomática, e o doutor Lei fez um doutorado com o doutor Davi Moldavsky na área de desoalimento. E, bom, eu só queria dizer para vocês que todo esse problema do desoalimento, da psicossomática, não só se insere como um problema da clínica atual, mas é um problema das teorias atuais, porque, bom, na minha formação, ainda numa época que a neurose de angústia de Freud era vista como algo que Freud ainda não estava convencido do problema de que não tem neurose, não tem doença sem conflito. Então pensar que poderia ter algo mais quantitativo, sem se enquadrar nas noções que tinha de conflito, era algo menor dentro da teoria freudiana. E o resgate da neurose de angústia freudiana foi quase no final do século passado, né? E é como se falava sempre em psicossomática, mas eu acho que os avanços teóricos foram muito grandes, né? Todas as novas teorias da psicossomática, as teorias do desoalimento do Davi Moldavsky, e eu acho que se poderia dizer, qual é a doença dos nossos tempos, né? Muitos na depressão, mas essa forma das situações tóxicas e situações do corpo tem muito a ver com o nosso mundo atual. Então vamos iniciar com o Dr. Lei, a quem dirijo a palavra nesse momento. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a diretoria científica, a diretoria da sociedade, por essa distinção de estar aqui nesse momento. Bastante marcante, né, da sociedade, da boa gestão, mas da história da sociedade como um todo. Um evento de grande envergadura, eu penso que vai ser realizado esse ano, tratando não só pelas pessoas, como pelo tema também. Então, bom, eu queria dizer o seguinte, que a minha ligação, e é por isso que eu estou aqui, né, não tanto por mim, mas pela ligação com o Davi Moldavsky, é de longa data, né? Já passa de 30 anos. Assim, né? Conheci casualmente através do Nefarone. Tá? E não só dele, dos demais colegas que com ele realizaram a formação lá em Buenos Aires, que eu conheci ele de lá, e com os quais, um pouco depois, fundamos aqui a sociedade, né? Esse encontro inicial aconteceu lá pelo ano de 1988, né? Um grupo que organizamos para estudar a obra do Davi Moldavsky naquela época já, a partir de seminários com o próprio Davi,
que acho que vinha aqui uma vez por mês, coisa assim, né? E a gente passava um fim de semana com ele. Mais adiante, em 92, eu tive a satisfação de intermediar a publicação da primeira obra do Davi em português, que é Estruturas Narcisistas, através da editora Imago, no Rio de Janeiro. Por um período de um ano, e quem sabe um pouco mais, entre 98 e 99, o Gildo, o Facundo, o Mostardeiro e eu fomos a Buenos Aires uma vez por mês para supervisionar os nossos casos mais difíceis com Moldavsky. Por isso eu já vou definindo quem é o Moldavsky. É só a dificuldade do lado do outro, ninguém procura ele por facilidade. Foi uma experiência inesquecível, sabe? Que tive ainda um convívio com ele esporádico, vamos dizer, mais prolongado, durante os anos de 2005 a 2008, quando me tornei aluno lá do doutorado por ele dirigido na UCES, em convênio com a Fundação Universitária Mário Martins. Por tudo isso, desenvolvemos uma amizade muito forte, marcado pela confiança mútua e pela profunda admiração que eu tenho pelo seu talento e pela seriedade que ele desenvolve o trabalho dele. A leitura dos livros de Moldavsky não é fácil, pois o seu pensamento é complexo e se arboriza, né? Cada conceito que desenvolve leva a outro que, por sua vez, cria novos interrogantes, né? Mergulhar na obra de Moldavsky é como entrar em uma nova dimensão da psicanálise, em que tudo se abre, nada se fecha. E quem é, afinal, Davi Moldavsky, né? De origem judaica, nasceu na Argentina há 78 anos. Ele é doutor em filosofia e letras. Durante 24 anos foi docente da Universidade de Salvador e decano da Faculdade de Psicologia e Ciências Sociais da Universidade Hebreia. Atualmente dirige o doutorado em Psicologia e a maestria em Problemas e Patologias do Desvalimento na Universidade de Ciências Empresariais e Sociais, UCES de Buenos Aires. Nos últimos anos, suas investigações na área psicanalística têm merecido o reconhecimento e o suporte, inclusive o suporte econômico, os famosos grants, da Associação Psicanalística Internacional, a nossa IPA. Nós só damos dinheiro para ele. Nós mandamos que tem de receber dinheiro da IPA. Não dá para qualquer um. Da British Royal Society, da Agência Nacional de Promoção Científica e Tecnológica da Argentina. Moldavsky publicou mais de 300 artigos em espanhol, português, francês e inglês. E 25 livros cujas capas já vamos projetando aí, não vamos parar para ver, mas enquanto eu vou falando, vai passando só para vocês terem um conhecimento aí das capas, essa é a primeira, então. Ele dá seminários para pós-graduados na Associação Psicanalística Argentina, na APA, né? Integra o Comitê de Investigação da Associação Internacional de Psicanálise de Casal e Família. E nos últimos 10 anos, ou até mais, tem participado como palestrante convidado de quase todos os congressos internacionais da IPA e do Annual Meeting da Society for Psychotherapy Research. O número de entidades e universidades nas quais Moldavsky tem dado conferências, cursos e participado de bancas de mestrado e doutorado é muito grande. Brevemente, podemos relacionar as universidades de Paris, Provence, Bordeaux, Valência, Barcelona, Salamanca, Londres e Jerusalém, além da Unicinos, Zubre e PUC, para citar 3 aqui do Rio Grande do Sul. Como não bastasse, um grande número de estudiosos de psicanálise de outros países procuram Moldavsky para coordenar grupos de estudo sobre variados temas de psicanálise e psicanálise aplicada. Este é o homem e sua dimensão como escritor, professor e também, eu vou dizer, psicanalista de casos complicados. Eu digo isso em tom de brincadeira porque quase 100% dos pacientes do Moldavsky são psicanalistas que lhe procuram para se reanalisar. E sendo psicanalista sempre é caso complicado. Pessoas menos complicadas escolhem outras profissões, certamente. Né? Bom, como segunda parte então dessa apresentação, gostaria de transmitir para vocês as bases psicanalísticas que sustentam os desenvolvimentos teóricos clínicos
do nosso convidado. Moldavsky se aproximou da psicanálise assistindo seminários ditados por Angel Garma e logo estabeleceu um contato pessoal com Lieberman, Rolla, Blecher, Rosenfeld, Bernstein, Raskovsky, Etchegoyen e Sérgio, através dos quais ainda conheceu as obras de Griber, Langer e Rodrigues. De todos, o mais importante que ele mais admirou foi Lieberman, com o qual, em 1975, escreveu o livro Psicanálise Semiótica. Além de Freud, cuja obra conhece profundamente e faz dela uma das leituras mais lúcidas e criativas que eu conheço, Moldavsky também estudou Klein, Bion, Lacan, Winnicott, Tusten, Angier, Caes, Spitz, Marty, Mouzin e Green, entre outros. Assim como alicerça o seu conhecimento em um grande número de autores para construir o seu pensamento, ele reúne em torno de si um grande número de dedicados estudiosos em várias partes do mundo que o ajudam principalmente no refinamento do método de pesquisa em psicanálise que ele criou e vem aperfeiçoando há mais de 20 anos e que denominou de ADL. ADL quer dizer Algoritmo David Lieberman, em homenagem ao seu amigo e grande mestre, que visa investigar o pré-consciente e seu enlace com os processos pulsionais através da linguagem, no qual assume grande importância o conceito de correntes psíquicas, referido de passagem por Freud, no caso do Dora, e no Homem dos Loucos. Como última parte, gostaria de apresentar a vocês, ainda para ser breve, as contribuições do Davi Moldavsky à psicanálise e à psicossomática em particular. Suas contribuições, além da área da linguagem, abarcam a constituição do aparelho psíquico, a psicopatologia, a clínica, os vínculos de casal e família, epistemologia e a aplicação da psicanálise às artes, música e pintura e também à literatura. O que mais fascina em Moldavsky é a criatividade e a originalidade de seus postulados, que iluminam diversos aspectos, tanto da teoria quanto da clínica psicanalítica, expandindo seus limites ao aprofundar temas como a consciência originária, por exemplo, cujas falhas encontram-se implicadas na clínica das patologias que excedem o campo das neuroses, psicoses e perversões, entre as quais incluem as enfermidades psicossomáticas. Considero elogiável a ideia da atual diretoria de nos proporcionar esse encontro entre as ideias de Pierre Marty, através de sua seguidora, a Marília Eisenstein, e de Davi Moldavsky, se tivermos presente que o aspecto da teoria psicossomática desenvolvido pela escola francesa, que mais frontalmente encontrou a crítica de André Green, foi a inclusão de uma etapa pré-psíquica do desenvolvimento, pois, como diz Green, já é psíquica a pulsão ancorada no somático. Nesse embate, entre Green e Marty, vamos dizer assim, sobre o entendimento das manifestações psicossomáticas, meu ponto de vista é que falta tanto as teorizações do Marty quanto as de Green um suporte que a obra de Moldavsky não carece, que é o conceito de libido intrassomático, mencionada também de passagem por Freud em 1926, ao afirmar que no primeiro momento da vida pós-natal, os órgãos internos, sobretudo o coração e pulmões, recebem um forte sobreinvestimento libidinal. É a partir dessa citação de Freud, em 26, que o Davi vai desenvolver o conceito de libido intrassomático na primeira etapa do desenvolvimento libidinal. O freudiano começa com a etapa anal primária. Como consequência, nas patologias psicossomáticas, como é possível constatar através da aplicação do método do Davi ADL, predominam as fixações no erotismo intrassomático anterior ao erotismo oral primário. Na verdade, na obra de Moldavsky sobre as enfermidades psicossomáticas, o que constatamos é uma criativa e
original aproximação teórico-clínica, tanto com o conceito de mãe morta do Grimm, como dos postulados de Pierre Marty, em particular, no que diz respeito à depressão essencial, a qual Moldavsky denomina de depressão sem consciência, observada nos processos tóxicos. Essa depressão marcada pela ausência de sentimento, portanto de vida afetiva, e que o Arones insinuou aí na sua introdução, então essa depressão marcada por essa ausência de sentimento e vida afetiva, diz Moldavsky, resulta da falta de uma mãe empática no início da vida, pois como se encontra bem estabelecido, somente é possível ao recém-nascido sentir um afeto se ele se sente sentido por alguém. A etapa evolutiva em que se cria o cenário e dá origem à depressão sem afeto é aquela que se considera como do surgimento da vida psíquica a partir do encontro entre um substrato neuroquímico, o recém-nascido, e um mundo extracorporal, a mãe e a sua prontidão. Além dos conceitos de consciência originária e libido intrassomática, Moldavsky também aprofundou a compreensão de uma defesa relacionada com o psiquismo precoce, descrita também por Freud, que se opõe ao novo, que é a Verwerfung, que traduzido para o espanhol é desestimação do afeto. Ao mesmo tempo, ele desenvolveu um conceito afim às ideias de Bowlby, que chamou de afeto desconectado, para compor sua grande, e eu diria, definitiva contribuição à psicanálise, e denominou de problemas e patologias do desvalimento, que inclui, além dos psicossomáticos, os pacientes com traços autistas, as neuroses tóxicas e traumáticas, as traumatofilias, as adições, os transtornos alimentares, as perturbações do sono, a promiscuidade e a violência vincular. Portanto, pessoal, nosso convidado não é apenas um estudioso renomado, né? Eu diria, sem medo de me exceder, embora muitas vezes me exceda, mas acho que dessa vez não, que vamos ter conosco em setembro um cara verdadeiramente fora da curva, um sujeito genial mesmo. Cumprimentos mais uma vez a diretoria, e para quem não conhece pessoalmente o Moldavsky, como ponto final, eu vou mostrar uma foto do homem, então, né? Quer saber a idade do... 78. Idade 78. 78. Ele? Bom, o Moldavsky é de suéter, né? O Gleice vai pro telão. Bom, esse é o nosso homem numa foto, no tempo que eu estava lá, estudando com ele. Muito bem, muito obrigado, pessoal. Depois dessa explanação do Gley, em que fica explícita a capacidade e competência do Moldavsky e a admiração que ele nutre por ele, vou me esforçar então aqui para apresentar para vocês Marília Eisenstein, nossa convidada então que vem da França, que não é tão conhecida por aqui, mas é uma pessoa de grande expressão dentro da Escola Psicossomática de Paris, atualmente chamada Escola de Paris, tá? Que vocês viram nesse filme, que no início foi um grupo que resolveu estudar, liderado por Pierre Marty, e que fundaram essa Escola de Psicossomática de Paris a propósito de atendimentos hospitalares, que foram Pierre Marty, Michel de Davy, Michel Musin, eu disse Michel Davy? Christian de Davy, Michel Fan e Michel Musin. Esse grupo, então, liderados especialmente por Marty, eu estou fazendo esse preâmbulo inicial justamente porque a Marília Eisenstein é a representante
da segunda geração da Escola de Paris, e vou tentar rapidamente fazer um cotejamento entre uma primeira geração, liderada então por esses 4 psicanalistas que eu falei, especialmente por Pierre Marty. Em 58, o Marty estudando, eles atendiam pacientes, tudo ocorreu na psicanálise em Salpêtrière, parece, mas de qualquer forma eles atendiam lá também. Em 58, ele publica então, Pierre Marty, a partir do atendimento de pacientes adultos, face a face, que é o modelo da Escola de Psicossomática de Paris. Ele publica a relação de objeto alérgico, um texto de 58, onde já começa algumas teorias, para em 62, sim, né, fundar então efetivamente a Escola de Psicossomática de Paris, onde é lançado um texto, né, e é lançado o sintoma, ou a manifestação mais clássica da Escola de Psicossomática de Paris, que é justamente o pensamento operatório. O pensamento operatório derivou em vida operatória, uma forma de funcionamento descrita, o inglês já até assinalou, é um pensamento desvitalizado, prisioneiro do factual, dos fatos, do concreto, um pensamento, sobretudo, sem o mundo de fantasia, que revelava, então, um déficit, uma carência psíquica. Esse pensamento operatório deriva, então, depois num livro, até que Claude já escreveu em Vida Operatória, e hoje nós chamaríamos, numa coisa mais atual, funcionamento operatório. Então, eles partindo desta ideia, desse pensamento operatório, eles levantam, estou ainda na primeira geração, tá? Eles levantam a hipótese de que essas pessoas que apresentam esse pensamento operatório preso no factual, com pobreza de vida fantasmática, toda uma pobreza de pensamento mesmo, pensamento pobre, chamado até de anti-pensamento depois, eles teriam um problema de mentalização. Mentalização faz parte do léxico da Escola de Paris, entretanto, é algo ligado à representação. Classicamente, a representação freudiana. E a mentalização, então, diria respeito ao pré-consciente. Fazendo parênteses aqui, a psicanálise francesa, como um todo, valoriza muito, preconiza muito a ideia do pré-consciente. Pré-consciente, que vocês sabem, né? Então, eu vou me repetir, acredito que muitas coisas aqui vocês já sabem, é só para um raciocínio continuado. O pré-consciente é onde há a ligação da representação coisa com representação palavra. Portanto, é o lugar onde ocorre, nessa ligação, a simbolização. Então, na verdade, né, esta ideia do pré-consciente, para os psicossomaticistas da Escola de Paris, haveria pouca espessura, pouca densidade, pouca fluidez. Portanto, eles falariam de pessoas com boa mentalização, nós todos aqui, neuróticos, que é o que de melhor temos para oferecer, e pessoas com má mentalização. Má mentalização entendido aí como déficit, carência, pobreza, né? Pobreza de vida psíquica. Então, estes conceitos dão, escrito em 62, pensamento operatório, conceito fundamental que remete à mentalização, que é o conceito da Escola de Paris. O Marty escreve depois, eu estou num trabalho em grupo, de qualquer forma, em 66 surge o conceito de depressão essencial, que também é muito importante. Depressão essencial seria essa depressão sem uma manifestação sintomática. Ou seja, essa depressão essencial seria uma depressão sem autoacusações, né? Sem nenhuma, é uma baixa de tônus vital, o que caracteriza a depressão essencial. Desses 3 conceitos, aí aparece então a ideia toda de regressão e que todo o conceito de regressão e a ideia de que as doenças graves, malignas, vamos dizer, graves, realmente eles chamam de desorganizações progressivas, onde há uma desorganização do aparelho psíquico. E as nossas somatizações de cada dia, né, que a gente está sempre somatizando, são as ditas somatizações mesmo benignas, transitórias, enfim, e que sempre se apresentam
quando algo de excessivo está nos acontecendo, que é mais ou menos todos os dias. De qualquer forma, isto é, para frisar e terminar com a minha introdução à primeira geração da Escola de Psicossomática de Paris, eles partem da ideia de excesso. Né? A ideia de excesso é a ideia central e de como se daria esses extremos psíquicos. Tá? Bem, eu tinha uma certa dificuldade com a Escola de Psicossomática de Paris, justamente porque nesse contexto todo de conceitos tão importantes, e o Pierre Marty era absolutamente monista, ou seja, uma só pulsão, né? Pulsão de vida e libido, e também trabalhava apenas com uma primeira tópica. Coisa que não é rara entre os franceses. Tem franceses que dizem que não precisam da segunda tópica para trabalhar. Entretanto, eis que surge a segunda geração da Escola de Psicossomática de Paris, na qual Marie Eisenstein, uma expoente, a Marie Eisenstein, na verdade ela é egípcia, ela nasceu em Alexandria, mora na França, e é membro, então, da Sociedade Psicanalítica de Paris e da Sociedade Psicanalítica de Atenas, Sociedade Grega Helênica, Sociedade Helênica. E este segundo grupo, essa segunda geração, onde tem como expoentes Marie Eisenstein, a nossa convidada, Claude Smadja e Georges Zweck, esse grupo da segunda geração começa, então, a fazer as articulações com a segunda tópica. E não pode prescindir da segunda tópica. O que vem a calhar, até a propósito do vídeo que a Eliane mostrou, e o recorte, é que inicialmente, né, a Escola de Psicossomática, a Escola de Paris, não, né, foi incorporada agora à Sociedade Psicanalítica de Paris, e a gente diria mais, poderíamos dizer, a própria psicanálise francesa, a psicanálise contemporânea. Hoje, na psicanálise contemporânea, a questão da destrutividade é discutida sob todos os âmbitos teóricos. Portanto, Freud, a partir de 20, mais além do princípio do prazer, hoje determina muitos dos novos conceitos que estão sendo defendidos. A gente poderia dizer que duas coisas, me parece, que estão no centro dos interesses. Né? Este eu inicial, este eu realidade originária, eu de prazer. Freud fala de 3 eus, né? Eu, realidade originária, eu de prazer purificado, eu, realidade definitiva. Eu acho muito interessante o nome, né? Mas, de qualquer forma, esta formação incipiente, este eu inicial, está no centro dos interesses, né? Digamos, dos teóricos, e justamente porque remete a traumatismos precoces. Então, especificamente falando da nossa convidada, Marie Eisenstein, ela trabalha basicamente a questão da destrutividade, tá? Mas a partir do conceito de masoquismo erógeno primário, que é, como você sabe, a primeira intrincação pulsional. Hoje, né, na França, eles não chamam, na nossa tradução aqui da Imago, eu não sei como é que está na Morroto, alguém podia me ajudar, mas na tradução da Imago é sempre fusão e desfusão pulsional, né? Sim, mescla também está em português. Assim, na Morroto está mesmo. Ah, mescla. União e desligamento, como é que está, não sei qual é o modelo. De qualquer forma, na psicanálise francesa eles chamam intrincação, desintrincação pulsional, tá? Mas é o mesmo que fusão e defusão pulsional. E você sabe que o masoquismo erógeno primário é esta primeira intrincação pulsional, é a primeira ligação entre a pulsão desligada, se vocês quiserem, pulsão de morte, ou dessa energia, com Eros, com a libido. E esta intrincação se dá através do objeto. O objeto é o agente da intrincação pulsional. Portanto, a gente já poderia pensar hoje também, em termos de psicanálise, nós trabalhamos com pares. Né? O par pulsão-objeto, o par transferência contra transferência. Nós falamos sempre a questão dos pares. Né? E essas ideias do masoquismo erógeno primário, que eu posso, né, uma ideia que me é cara, né, também um tema que
que eu trabalho, mas de qualquer forma, essa questão dos afetos, ou das intensidades, da questão das qualidades, como é que vai se dando as intrincações funcionais, e esses traumatismos precoces, né? Evidentemente que eu estou falando de uma eu-realidade originária e de um período absolutamente anterior à aquisição da fala, enfim, né? Ainda antes de um eu de prazer purificado, esse eu mais unificado, que é o eu do narcisismo. Então, é essa etapa anterior que é muito importante a ser considerada no funcionamento dos pacientes. De qualquer forma, há uma observação. A Marília, ela, em absoluto, ela não é uma analista dogmática, e acho que isso também a coloca dentro de uma perspectiva contemporânea da psicanálise. Você sabe que nós vivemos uma era pós-escolas, né? Não que isso nos deixe isento de possibilidade, né, de conflitos, porque, afinal de contas, uma era pós-escolas pode se perder em precisão conceitual. Mas hoje os psicanalistas, os autores, não desconhecem os outros autores, as outras ditas escolas, né, e incorporam os conceitos e fazem trabalhar esses conceitos. Né? Portanto, a Marília Stein, que é não dogmática, absolutamente clínica, é muito interessante, até é uma coisa que me chama a atenção. Eu não acho que seja muito comum nos textos, na escola francesa, como a psicanálise francesa como um todo, casos clínicos. Né? Isso é mais uma tradição da escola inglesa. Né? Então, os textos da Inglaterra, os textos mais presentes, é muito mais presente exemplos clínicos. E para o Green, não tem tantos exemplos clínicos, não conheço em profundidade a obra do Laplanche. Silvia, muitos exemplos clínicos? Não? Ah, tá bom. Lacan... Trabalha a teoria dos outros. Lacan também não, né? Claro, o Lacan tinha inclusive uma proposta de que se não fosse dado tantos exemplos clínicos, o exemplo clínico remeteria a um caso, e que fosse dado exemplos da cultura como um todo. Entretanto, não é uma característica da psicanálise francesa tantos exemplos clínicos, diferente da Marília, porque todos os textos dela têm um caso clínico. E é muito interessante, é um caso clínico detalhado, um caso clínico em que ela também faz intersecções muito interessantes com a literatura, e a gente até comentou no nosso grupo, é muito frequente aparecer algo da literatura japonesa. Isso eu teria que perguntar para ela qual é esse encantamento que ela tem com a literatura japonesa, porque eu particularmente não conheço tanto assim, mas sempre tem um nome japonês lá nos exemplos. É a Makito, Maia. Japonesa eu não sou muito boa. Enfim, e ela usa sempre, talvez porque tem a casa na Grécia, tem esse criado lá, né? Frequente, é membro da sociedade helênica e tal, sempre tem algo da mitologia. Então eu acho muito interessante, porque é mais ou menos como nós somos, né? Algo histórico, tem um relato, nós somos um relato histórico, nós somos também atravessados pelas mitologias, pelas fantasias. É muito interessante a leitura, né, dos trabalhos dela. Ela é realmente uma psicanalista eminentemente clínica. Né? Nesse sentido, ela considera, né, com esses pacientes que a gente poderia dizer que tem este prejuízo simbólico, esse déficit de psíquico, ou seja, usando até um termo que é muito usado, que é comum no que se refere à psicossomática, são pessoas que têm uma espécie de uma privação psíquica. Entendido aí, quando a gente fala em privação psíquica, como uma diminuição de toda a atividade psíquica. Ou seja, pessoas que sonham um pouco, que têm precário mundo de fantasias, em que a fala não carrega toda a potencialidade dos afetos, portanto a palavra, né, fica mais esvaziada. São pessoas mais presas no factual, em termos de superego, há um predomínio de ideal de ego. Enfim, é todo um funcionamento, né, que apresenta, já vou encerrar, que apresenta as dificuldades no atendimento. Então, o modelo, há uma alteração, sim, de sétima, né, com esses pacientes, onde a possibilidade de sonho, né, é quase uma meta a ser alcançada. São pacientes que efetivamente sonham um pouco, mas
essa ideia que se criou, por exemplo, dentro de quem estuda a escola de psicossomática, que diz assim, antes da doença há uma depressão essencial. Essa depressão essencial que é esse platô desvitalizado, e aí vai eclodir uma somatização. Isso não necessariamente para a Marília é uma regra, né? E eu acho isso importantíssimo, porque eu acho que todo o esquema que a gente fizer com o ser humano é prejudicial à saúde da psicanálise. Então não se trata disso. Entretanto, a gente sabe que pessoas que não têm pela via psíquica a sua possibilidade de expressão dos afetos, né? de carregar essa energia dos afetos, de liberar esse excesso, vão ter no corpo ou no ato as suas formas de descarga. Eu acho que a outra questão é que, finalizando, então, eu não poderia deixar de comentar esse aspecto. Depois posso falar até como é que é o processo de somatização para a escola de Paris, mas não importa. Eu só queria fazer uma última palavra da Marília, é sobre a ideia de pensamento. Ela acha que a psicanálise não pode passar sem uma teoria do pensamento. Ela adora citar Hannah Arendt. Hannah Arendt diz que pensar é viver, né? Pensamento igual à vida. Ela tem muitos trabalhos que ela cita esta parte da Hannah Arendt, e é justamente a capacidade de pensamento o nosso maior recurso diante do ato e diante, né, da somatização. Então, entra realmente sob essa perspectiva, nessa cadeia de ideias. Então, essa defesa, ela diz que a atividade psíquica, e que usando até o conceito de sintoma, porque para a escola de Paris o corpo é absolutamente pulsional, especialmente para essa segunda geração. O corpo psicossomático é um corpo pulsional, é mais do que a dualidade mente-corpo, é a dualidade das pulsões que entra em jogo, pulsão de vida e pulsão de morte, desligado e ligado, mas de qualquer forma, essa ênfase no pensamento. A Eliane Nogueira está dizendo que eu não poderia encerrar antes de dizer uma palavra do nosso convidado, Admar Horn. O Admar é brasileiro, e ele fez a formação dele em Paris, e lá conheceu Marília Stein, de quem ele é grande amigo, e o Grimm também. Enfim, ele tem essa formação francesa, e ele pertence à Escola de Psicossomática de Paris, e é um grande articulador das ideias da Marília, e certamente vai ter uma possibilidade de diálogo com as ideias tão interessantes do Moldavsky. Eu acho que era isso. Então, em qualquer questão, a gente pode perguntar para a Marília, para o Moldavsky, para a Admar. Obrigada. Bom, depois das brilhantes apresentações, introduções aos nossos convidados, acho que podíamos abrir a palavra ao público. Realmente foram duas apresentações muito didáticas até. A gente se sentiu aprendendo muito, né? Então, muito obrigada. Eu queria perguntar para o Gley, assim, desses casos difíceis, se tu poderia trazer justamente alguma situação clínica, aplicando, aí um exemplo, uma vinheta, alguma coisa, aplicando o Moldavsky, assim, como é que ele vê, né? E para a Ana Paula, nessa segunda geração, né, essa ideia do pensamento, eles falam em ego, quer dizer, né, eles falam, sim, daí eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso e sobre o masoquismo erógeno. Vou associar um pouquinho aqui. E justamente quando tu terminasse, aliás, eu já fiquei com muita vontade de estar na jornada, porque esses temas entusiasmam, né? E pena, lamentando que eu não conheci e não estudei muito lá, o Moldavsky.
Então, aqui eu li, não sei aonde, um pedaço de uma frase que dizia que o Smadja, como se diz, ele considerava a psicossomática uma questão do ego. E eu quero que tu me faça entender isso. Eu queria, primeiro, obrigada a vocês pelo empenho de trabalhar os nossos convidados, né? O Admar, a Marília, o Moldavski, com esse carinho. Então, da comissão, obrigada a vocês. Tem uma frase da Marília que diz que a dor é um excesso de excitação. E ela usa excitação na linha da quantidade freudiana. Como que a gente entende isso via Marília e como que a gente pode colocar em Moldavski como toxicidade, como uma questão tóxica? Cada três, acho que são complexos as colocações. Vamos começar a jornada agora. E o que eles vão dizer depois que eu eu acho que realmente a patologia, o desvalimento, as enfermidades psicossomáticas, estão relacionadas, como a Ana Paula falou, relacionada com, a gente poderia dizer que são patologias do ser, ou seja, diferente do que vão ser depois as patologias neuróticas, psicóticas e perversas, que tem que ver com ter um objeto, não ter um objeto, né? Eu diria que são as patologias psicossomáticas, enfermidades psicossomáticas estão relacionadas com um sentimento de existência, né? As relações não se fazem com um objeto, porque não existe ainda a diferenciação eu, não eu, né? Então a perda, a depressão nessa fase inicial não é pela perda de um objeto, é pela perda de um contexto, né? De um ambiente que dê sustentação e promova no indivíduo o sentimento de si, e onde se corresponde exatamente a esse ego inicial das primeiras semanas de vida, que é o ego real, primitivo, inicial. Tá? Então são patologias que estão ligadas às coisas. Moldavski levou isso às últimas consequências ao criar esse conceito que é dele, embora tudo que o Moldavski, todos os caras inteligentes não precisam mais que uma palavra, uma frase para fazer um livro. Né? O Freud fala lá, né, no Plastanto, que, como eu citei, 26, e no início da vida, né, são os órgãos internos. Então, o Davi desenvolve todo o desenvolvimento do funcionamento desse primitivo em cima do funcionamento cardiovascular, né, do funcionamento da respiração, né? Então, esse funcionamento primitivo, decorrente desse investimento libidinal inicial da vida, dos órgãos internos, e o que faz o ambiente, né? O objeto? Levar para a periferia exatamente essa libido que investe os órgãos, né? E aí começa a vida mental, vamos dizer. Uma mãe operatória, tudo, não tem essa capacidade de promover, porque a criança nesse momento são só quantidades, tá? Quantidades, e a lógica dessa fase inicial, a gente sabe que é tensão alívio, não prazer, desprazer, né? Quer dizer, o que vai gerar essa relação inicial com o objeto é que vai transformar o funcionamento psíquico inicialmente quantitativo, em ritmos e quantidades, e essa característica muito do funcionamento dessas pessoas, que têm essas fixações iniciais, pessoas ligadas a quantidades, né? A valores, a quantidades, é um pensamento numérico, essencialmente numérico. Né? Então essa passagem, quando os afetos se ligam através da mãe, as percepções se ligam aos afetos, e começa a vida psíquica, a vida emocional da criança, não é mesmo? E aí a relação, vamos dizer, com um outro, e essas coisas. Moldavski se refere, assim como o Green fala
mãe morta, né, mesmo? O Mondale desenvolveu um conceito que ele chamou de, como é que se chama, o déspota louco. Né? Déspota louco. Essa mãe, a mãe operatória do Marty, tem vamos dizer, na teoria freudiana, a correspondência, né, é o déspota louco. Por que déspota? Déspota porque essa mãe operatória é uma pessoa despótica, ela impõe que a criança tem que comer de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas, exatamente. Quer dizer, não procura ler o que a criança está sentindo, não dá sentido para aquilo que numa criança inicialmente é apenas tensão, né? Tensão, alívio, né? A criança não qualifica a sua experiência, ela não sabe o que é fome, o que é frio, o que é sono, nada disso. É a mãe nessa comunicação inicial que dá, vamos dizer, nome para essas coisas para a criança. Senão, essas pessoas têm um mundo cinza, né? Não conseguem diferenciar nada, né? Qualidades nas suas experiências. Essa é a marca também desse parceiro. Esse relato não fala em qualidades, né? Moldavsky diz que essas pessoas veem o mundo como uma paleta de pintor, que é aquela mistura de cores que não define o que é azul, o que é verde, aquela cor pastosa. Essas pessoas têm uma visão, tem um quadro do Munch, que é o Viajante Noturno, tudo cinza, os olhos do cara, o rosto, a roupa, a parede, os móveis, tudo cinza. E é bem a sensação de ali está uma pessoa desvalida, uma depressão por desvalimento. Então, esse déspota louco, o que é aquilo? Acha que toda essa pessoa carrega dentro de si um déspota louco, quer dizer, é uma mãe que impõe a sua vontade, despótica, e louca porque desobedece à realidade, né? Porque não leva em consideração a realidade. Né? Os espanhóis falam de madre mete bomba, né? Que vão socando as coisas para dentro sem discriminar exatamente qual é a necessidade da criança. Então, assim, bom, tudo isso tem uma implicação no que ele chama que é a formação da consciência original. Né? A consciência inicial não é essa consciência, nós vamos transformar o consciente, o inconsciente, consciente que Freud vai chamar que é consciência secundária. Né? O que Freud fala lá no projeto, essa consciência neuronal ou primordial, original, né? Que vamos dizer, que dar, vamos dizer, sentido para as percepções. Né? Então, essas pessoas, exatamente, elas falam, relatam coisas, mas não tem sentimento ligado àquilo. Entendeu? Então, essa consciência original é aquilo que, vamos dizer, é aquela consciência relacionada com a qualificação, um matiz afetivo para as percepções, né? A formação de um matiz afetivo. Então, essas pessoas não têm um matiz afetivo no seu discurso, no seu pré-consciente, né? E saem palavras sem esse matiz afetivo. E exatamente o método de investigação psicanalítica do Mondale com ADL vai estudar através da linguagem exatamente o pré-consciente desses pacientes, os pontos de fixação no desenvolvimento libidinal, e esse que o método visa, através da linguagem, determinar esses pontos de fixação. Nunca de bico ali. Gente, bom, em 2 palavras, essa formação do eu, né, realidade originária, a gente pode pensar, e aí entra com os conceitos da Marília, o primeiro esboço do eu, dentro da tese, por exemplo, do Beno Rosenberg, que escreve Narcisismo, Masoquismo de Vida, Masoquismo Mortífero, é justamente essa ligação, são as primeiras marcas e a primeira intrincação funcional. Isso é o esboço mais rudimentar que a gente teria do eu. Né? Então, é isso que começa a se formar, e por isso
que o masoquismo erógeno primário, esse texto do Freud, que o Freud começa chamando de enigmático e obscuro, porque realmente é um texto que tem que fazer muitas manobras para entender, e foi ele que causou um desconforto muito grande, porque ele questiona, né? ele subverte a hegemonia do princípio do prazer. Né? E por quê? Vai surgir então uma ideia de que existiria um prazer na dor, usando em termos de uma linguagem do projeto, um prazer também na tensão, não só no seu alívio, e isso ligado à função sexual. Então, na verdade, este masoquismo erógeno primário ganha um status muito mais importante, né, quando é ele que permite, isso a escola de psicossomática de Paris, o Michel Fan tem trabalhado muito com depois outros conceitos que surgiram, como a censura da amante, enfim, uma série de desdobramentos teóricos, diz o seguinte: esta capacidade, esta erotização da dor, é um masoquismo erógeno primário, inicial, né, seria neste colchão que se daria essa primeira implicação, que seria os primeiros registros, portanto, primeiríssimo esboço de eu, né, de registros ali que ficam, é o que permitiria o bebê, por exemplo, esperar, né, a chegada de uma mãe. Esse tempo de espera, é o que inicia as temporalidades psíquicas. Ele proporcionaria um adiamento e aguentar através de uma erotização da dor, né? Essa capacidade de suportar, isso para estes autores da segunda geração em especial, é o que permite a fantasia, ou seja, em princípio, a realização alucinatória do desejo. É o que abre as vias, né, dessa erotização, é a que abre a capacidade de espera e é o que dá a possibilidade de realização alucinatória do desejo, fantasia, depois desejo, se você quiser, todos esses desdobramentos que são tão importantes para um funcionamento do psiquismo. Então, esse início seria dado por aí. Eu falei do masoquismo erógeno. Também não posso ficar só falando desse tema, no sentido de que eu acho ele muito interessante, então eu corro o risco de só falar disso. Porque eu acho que isso está, né, os procedimentos autocalmantes, que eu nem comentei, porque não é um texto da Marília, é um texto do Smadja, com Georges Beck. Eles criaram a ideia de procedimento autocalmante, que visa muito mais a calma, o alívio de tensão, do que um grau de satisfação objetal. Então, esses procedimentos autocalmantes seriam uma forma antitraumática da questão da tensão dos inícios, e onde também está implicado o masoquismo erógeno primário. Então, a questão é que a dor é excesso é dor, como é que é? Assim, é uma frase da Marília. Dor é um excesso de situação por uma palavra que é ela, na verdade, né, a questão da dor, o Freud nunca entrou tanto, mas eu estou me lembrando, foi contigo, né, Glei, que a gente veio falar de dor aqui na sociedade. Quem? Tu tens que te lembrar, Glei. Foi com o Gildo, querido professor Gildo. Oi, Gildo, foi contigo. Agora eu me lembrei. Era nós e um... Dor é com ele, prazer é comigo. Então tá. A gente trabalha junto. Eu falei de dor com o Gildo e estou falando de masoquismo com o Glei. Gildo era um anestesista também, um médico especialista em dor. Porque a espécie humana é uma espécie dolorosa, né? Dolorosa e dolorida. A gente sofre de dores. Mas onde na obra do Freud isso está mais enfatizado, o Freud não escreveu tanto assim sobre dor. É o apêndice C do Inibição, Sintoma e Angústia, né? Ali onde o Freud faz a diferença mesmo entre dor psíquica, dor física e luto. E eu acho sempre, já vou terminar, muito interessante a ideia essa desse excesso, né? A dor física, ela é narcísica, né? Ela claro que a dor, eu lembro que tu falaste uma vez isso, Fernando, a dor tem níveis.
tem um nível insuportável de dor que não tem mais psiquismo, você entende? Uma pessoa, sei lá, em plena cólica renal, não sei o que mais que a gente poderia dizer, né? Não é assim, bom, trâmite psíquico. Então tem uma intensidade que extrapola. Mas nós estamos falando das dores, digamos, mais suportáveis, né? Ou as dores do nosso corpo, vamos dizer assim. A dor física, ela é narcísica. Né? Aquele recolhimento narcísico, como é a frase do Freud, Concentrado está a alma. Isso, bonito, como é que é? Concentrado está a alma no orifício do malato. Esse, É do poeta. Concentrado está a alma no orifício do malato. Né? É Schiller, não é? Não. Sim, é a frase do participação do povo. Então, na verdade, há um recolhimento narcísico, um investimento neste órgão, na parte com dor. Mas, para esses pacientes, é quase como se a gente tivesse que transformar esses pacientes ditos então, psicossomáticos ou com regressões mais severas, a gente teria que transformar isso que Freud fala, a dor em sofrimento. Né? Que é essa diferença entre uma dor enclausurada narcisicamente transformada em sofrimento que implica no objeto, num apelo ao outro. Então essa é uma das questões importantes que a gente poderia compreender da questão da dor como acesso. O sofrimento pode ter tradução à dor. A grande expansão da vida, né? A expansão da vida, isso é uma questão bastante... se dá para as relações de objeto. Né? Freud vai dizer claramente no texto do narcisismo que se a gente não ama, adoece. Por quê? Amar é investir no objeto. É por aí que se dá a expansão. A clausura, enfim, um ensimesmamento absoluto é uma questão de pobreza psíquica, né? E nos procedimentos autocalmantes, eles são realmente sem esta ligação com o objeto. São procedimentos só quase que autoeróticos, assim, mas que eles visam a calma, não uma satisfação objetal. É a satisfação objetal, essa é a nossa forma de expansão psíquica. Fernando, tu quer falar? Fernando, eu... Bem. Não, eu fiquei pensando no que a Anne deu um exemplo clínico, né? E eu pergunto para ti, Glei, assim, porque, claro, o Freud vai dizer lá no projeto que as necessidades básicas são fome, respiração e sexualidade, né? E que se não respirou, morreu, né? Eu fiquei achando interessante a ideia de que, então, o próprio buscar o ar já tem a questão da libido intrassomática, é isso mesmo, né? E aí, seguramente, que nós devemos, de vez em quando, a pessoa vem para nós e estou sentindo falta de ar, e realmente muito angustiada, e realmente a pessoa está sentindo falta de ar, mesmo que não vai ter mais ar. Eu acho que isso é uma coisa que é bastante comum, né? Pessoas, e a gente às vezes fica preocupado, mas alguém vai ficar sem ar. Comida é inanição, ar, não sei como se chama, né? Mas eu achei interessante essa ideia de pensar até que ponto, então, seria algo tão regressivo, a falta de ar. O neurose de angústia depois ficou batizado pelos laboratórios como pânico. Né? O neurose de angústia do Freud, mas basta olhar a classificação de outros, é a mesma coisa. Eu fiquei pensando, será que dá para dizer que é algo tão inicial? Né? Assim, mas é uma ideia de alguma coisa aqui. E Ana Paula, eu pensei o seguinte, tu definiste, e eu acho que é interessante, porque o Freud, um dos trabalhos que ele escreveu e não publicou é o pré-consciente, da metapsicologia. Ficou sabendo depois. Você soube que é um trabalho que parece não é. E tu definiste o pré-consciente como, se chegasse a dizer, o lugar da simbolização, não é? Foi isso, né? Isso, né? Não, eu só queria poder tentar entender um pouco melhor porque o pré-consciente também é o local da representação palavra, né? E eu não sei se o pré-consciente fala já é o sistema pré-consciente consciente, né? Porque eu acho que o sistema pré-consciente consciente que é onde nós falamos, né? Mas eu vi que tu entende disso, né? Tu conheces mais, eu queria saber se tem alguma diferenciação entre esse pré-consciente, né? Que tu definisse como lugar da simbolização,
É o Freud que diz isso, não foi. Infelizmente, a única vez que o Freud fala em simbolização. Sobretudo. Bom, então, me ajuda. Explique melhor. Não. Tu trouxeste o pré-consciente como lugar da simbolização, certo? Que pré-consciente tu faz? Que o pré-consciente, se eu entendo, é justamente onde vem simplesmente a representação palavra. Ali fica o registro, não é a palavra. Agora, o sistema pré-consciente, consciente, que foi assim chamado de visão de sonhos, onde quem sabe ali está. Mas é para definir se dá para dizer um pelo outro. Se o Freud disse, bom, já me disseste, então aí está a resposta. Obrigado. Bom, eu me inscrevi só para duas observações. Uma, quanto o Clay se referiu à inibição, sintoma e angústia, onde o Moldavsky buscou em Freud uma fundamentação para desenvolver o conceito de libido intrassomática. Eu ampliaria dizendo que o Moldavsky era um legítimo caçador, ou é um legítimo caçador de frases e palavras perdidas na obra de Freud, né? Porque praticamente toda a teoria do narcisismo, das estruturas narcísicas, ele desenvolveu a partir do que Freud deixa indicado, assim, brilhantemente, mas só indicado no estranho, né? Como os 3 tipos de duplos, né? Do espírito, da sombra e da imagem especular. E a partir dessa frase freudiana, ele desenvolve talvez metade, 2/3 da obra dele, né? E como curiosidade, o Moldavsky contou que em Paris ele teve um embate que começaram acho que era a primeira vez que ele foi, ou a segunda, que entrou em contato com os franceses, os intelectuais franceses da psicanálise, e falou da repressão do superego. E que começaram a se olhar e rir, porque isso não é Freud, repressão do superego. E está em Freud, né? Ele está falando da histeria, da repressão do superego. E o segundo, eu queria relembrar, já que citaste o Lieberman, né? E no conceito de sobreadaptação, e talvez o que eu vou dizer não são as palavras do Lieberman, mas toda essa relação inicial, onde com um objeto não empático, e eu diria com claro, a síntese é minha e nas palavras não são do Lieberman, é que ocorre muito precocemente algo que poderia se descrever numa outra linguagem, não do próprio Lieberman, como uma desestimação do desejo e uma projeção do desejo na demanda do contexto. Então é o bebê que forclui o desejo e o desejo retorna sob uma demanda ambiental. Então isso é o que, no meu ponto de vista, marca já inicialmente um problemão, porque alguém que não tem essa via de descarga e, ao contrário, substitui o que seria uma possibilidade de um certo sentido no aparelho psíquico por uma pressão do ambiente como demanda, e isso é o que substitui o desejo, é extremamente tóxico. E Lieberman usava o tipo de vínculo da sobreadaptação não como psicossomática, porque seria um tipo de estrutura que pode desenvolver ou uma morte súbita ou doenças psicossomáticas. Né? Só uma observação, já que foi citado o Lieberman. E também penso assim que deformar um pouco o autor, como eu fiz, é interessante também. Né? Porque estamos falando assim da precisão dos conceitos, né? E eu tenho pensado em algo dentro de uma certa epistemologia, que o quanto poder pensar não é brigar um pouco também com os conceitos ou singularizar, né? E poder modificar certos conceitos.
Né? E agora eu estava inscrito, por isso que eu falei, e o Norris também está inscrito. Eu queria também dizer que gostei muito da maneira como vocês colocaram, que apresentaram os autores, né? E que realmente um estímulo assim, a pensar e a participar da jornada. E, claro, o Gley, quando falou no Moldavski, também fez lembrar, e agora o que o Newton fala, né, dessas coisas pensadas por Moldavski, isso, repressão do recalque do superego, parece totalmente, mas realmente, acho que parece que no capítulo 5 do Erguide está lá, né, quando ele fala da histeria. Mas, e também outra coisa que ele falou, quando ele falou, me chamou muita atenção, não tem muito a ver, mas só, que ele falou do 8 anos de idade. Né? No 13 ensaios, daqui a pouco, 8 anos como uma data importantíssima, que disse, o Freud falou, bom, aí foi lá, está lá no 13 ensaios, que a gente lê e passa 500 vezes, mas ele vê com a questão do número, então lá ele chamou a atenção do 8. Isso, o Casimiro de Abreu leu os 8 ensaios, leu os 8 anos. Mas eu não conhece? O que eu gostaria de colocar assim mais especificamente era assim, como é que fica nas colocações de vocês assim, o lugar da angústia, né? na psicossomática, nessa questão dessa depressão essencial, que é tudo parado, né? A angústia como uma não psicologização da quantidade, né? Então, que se diz a angústia, a neurose atual, que se expressa como angústia, hipocondria, mas muito como angústia, né? E principalmente nisso que tu fala, né, Ana Paula, como é que essa depressão, que entendi que é um quadro assim, de baixo de tonas, né? E então como é que fica nessa questão da psicossomática, né? Talvez estou falando uma coisa pode ser até muito óbvia, né? Mas assim, como é que fica a questão da angústia, né? Porque ouvindo aqui fica uma questão assim, excesso de excitação, né? Ligado à dor, né? Claro, agora excesso de excitação, tensão sexual somática, sentido no psiquismo como angústia, né? Então, como fazer essa ligação, né? Gostaria de ouvi-los, né? Assim, porque o que é neurose de angústia, né? É diferente de psicossomática, né? Quer falar? Posso? Bom, Fernando, quando tu fala sistema pré-consciente e consciente, né, a gente sabe que a consciência é uma casquinha. Né? Quando a primeira vez que eu aprendi aparelho psíquico foi muito interessante, porque eu não sei porquê, eu fiz camadas. O consciente, pré-consciente, consciente, as camadas todas iguais e integrais. Aprendi assim. A consciência, né, ela é essa coisa fugaz de sócio-contato, tão fugaz. Então, quando a gente fala de sistema pré-consciente e consciente, está incluída, porque é o lugar da percepção. Né? Essa consciência. Quem disse isso, que é esse lugar da representação, de ligação da representação palavra com a representação, isso foi o Freud. Especificamente, tu encontra naquele livro da Mirta Castro de Pereira sobre simbolismo, ali ela explica isso, onde está esse lugar, e é isso. Porque que outro lugar seria o de simbólico? Você sabe que simbólico é um termo muito mais da teoria lacaniana, né? E é óbvio, vocês vão me dizer em seguida, e o simbolismo dos sonhos é outra coisa, né? O simbólico é o que dá essa questão da representação objeto, né? Então eu não teria um outro na tópica, né, na primeira tópica, é ali que ocorre, embora não seja uma questão explorada por Freud, a questão do simbólico, e sim resgatada toda por Lacan, a questão da falta e todas essas coisas, mas onde se forma um objeto. Então, caneta,
né? O atributo da coisa registrado com a palavra caneta, que então vai me dar a figurabilidade do objeto. É nesse sentido, tá? Newton. Eu achei muito interessante essa coisa dos conceitos, porque eu sou uma pessoa que sempre disse, ainda digo, que me encanta a precisão conceitual. Entretanto, eu nunca vou me esquecer, lá em outra, só no CEP, eu já tentava seminário, uma vez a gente estava estudando justamente a Verwerfung, Verneugung, a Verleugnung, a Verdrängung, né, que eu digo em alemão com essa pronúncia horrorosa, porque quando a gente vai traduzir para o português, os dicionários têm termos diferentes, né? E quando o Freud vai falar do fetichismo, a gente não sabe se desmente a realidade, conclui a realidade, desmente a castração, mas então realmente, nem na teoria freudiana, lá em Neurose e Psicose, no texto do fetichismo, isso tem uma precisão, né? Às vezes os dois estão juntos, um é parte, então, aí diz, não, mas quando a gente está em dúvida, a gente vai para o dicionário, né? Então, se a gente juntar Laplanche, Fauss e um outro dicionário, também não há, nestes termos, que são termos fundamentais da estruturação do aparelho psíquico para Freud, que seriam determinantes, inclusive, das estruturas psíquicas, né? Freud fala em 3 estruturas, neurótica, perversa e psicótica, e cada uma dessas situações estaria implícita. Então, quando tu falasse isso, eu me lembrei de um filósofo, do Agamben, né? Quando ele fala do homo sacer, deste homem sagrado, e ele fala da ideia de profanação. Né? Profanar, ele diz o seguinte, que uma das coisas mais complexas é essa coisa sacralizada, cristalizada, elevada à condição, né, de sacro, de sagrado, que a gente não pode nem tocar. E que nós teríamos, então, que profanar, né, no sentido justamente de violar, de mudar, porque isso, profanar conceitos, profanar teorias, profanar, enfim, porque isso nos permitiria a ideia de apropriação. Né? E realmente, quando algo fica muito idealizado, quando algo fica na condição de sagrado, de intocável, a gente não pode se apropriar. Então, essas tuas considerações me fizeram pensar no Agamben, no Homo Sacer, que é uma ideia, hoje, que quando a gente vai falar de apropriação teórica, né? E o Agamben é que fala isso. Então, quer dizer, Newton que é tu e o Agamben. E o Lores, a questão da angústia, como é que está? Ai, a Laura não está aqui. Eu tenho sempre medo de dizer uma frase do Lacan e a Laura, o afeto que não mente, né? Então, realmente, a depressão essencial, que é esta baixa de tônus, ela é considerada uma defesa, um efeito, um contra-investimento antitraumático pelo excesso de angústia que poderia desencadear daí. Inclusive, o Marty tem um outro polo que ele estuda da questão das patologias, que chama, e aí vem um termo que ele usa, que chama neurose de comportamento. Ser as pessoas operatórias que elas têm que fazer. Aquelas pessoas que só fazem, né? Que a gente poderia até pensar numa certa alusão ao que o Lê falou, daquela a mãe tarefeira, você entende? Então, assim, tarefa, assim, então cumpriu e tudo agora, tá? Então ela é boa mãe por aí, pelas tarefas, né? E isso seria neurose de comportamento, uma alusão à neurose de angústia. Então, toda essa estruturação desse tipo de funcionamento, que hoje é chamado de funcionamento operatório, é um contra-investimento antitraumático, porque não houve condições de processar essa angústia. Desse quanto... Quantidade, que não se transforma justamente por uma mãe que não consegue fazer essa leitura. Ou não consegue. Aí cada um usa a teoria, né? O Winnicott nos diz tanto sobre isso, em termos da... A mãe suficientemente boa, a função materna primária, Bion, a função de reverie materno, freudianamente falando, a gente teria que falar na função de parasitação que a mãe cumpre. Né? Então seriam falhas nisso, e toda essa baixa de tônus é uma forma de segurar, é um contra-investimento antitraumático pelo excesso de angústia. Quando aparece como angústia, porque ultrapassou essa barreira. Ultrapassou. Arrebentou este esquema, vamos dizer assim. Mas aí não apareceria
na forma de angústia, de usar palavras, né, tal, apareceria em si mesmo em forma de doença. Então, né, eles usam o termo que vocês podem, já vou terminar, tá? Já vou terminar. Vocês vão encontrar em alguns, eu tenho um drama que eu falo muito, exagero, né? Hoje nós questionamos isso, eles chamam somatose, né? Para fazer uma diferença de neurose e psicose. Então eles usam esse termo, quando vocês lerem somatose, né? Porque às vezes parece muito estranho, é uma diferenciação, uma discriminação que a Escola de Paris faz em contraposição à neurose e psicose. Ah, desculpa. Não, eu não queria que eu ia responder. Ah, tá, não, é que eu achei que eu estava, né, que era um sinal que, tipo assim, não vai Estava te ouvindo atentamente até. Ah, obrigado. Direito de resposta. Eu vou começar do Loris para diante. Essa pergunta do Loris é bastante interessante, quer dizer, mas se vocês forem a Freud, vocês vão ver que Freud descreveu 2 tipos de angústia. Né? Ele chamou angústia sinal e angústia automática. Né? A angústia sinal está relacionado com a questão da castração. Né? Uma ameaça, vamos dizer, o exemplo mais típico é o fóbico. Né? Quer dizer, ele evita, né? A angústia do fóbico é a angústia de sinal típica. Né? Quer dizer, está ligado a uma ambição, que no fundo é uma ambição incestuosa. Né? Então, quer dizer, o temor da castração, então é uma angústia que anuncia um risco. Né? Seria que anuncia uma possibilidade de um risco, hein? Um perigo. Né? A outra angústia, o Freud chamou de automática, né? Que é a angústia de morte, que está ligado também ao nascimento, é a angústia inicial da vida, né? E que não tem uma relação com um objeto, né? Vamos dizer assim. Ela não tem um sentido como uma angústia sinal, quer dizer, ela não anuncia. No fim, a angústia sinal é o medo dessa angústia automática, vamos dizer. Né? Que alguém chamou angústia sem medo, não tem uma fantasia relacionada. Né? É uma angústia da perda do sustento, né? Dos espanhóis. Então, o Moldavsky se refere a essas 2 angústias que ele tira do Freud. O que o Fernando coloca sobre essa questão da libido insolente, quer dizer, a libido insolente está na vida de todas as pessoas, quer dizer, a necessidade no início, a vida está relacionada com esse investimento libidinal do corpo. Né? O que acontece dos órgãos internos, vamos dizer, e depois, no segundo momento, o que são investidos é a pele, a boca, o ânus, né? Mobilizado pelo objeto. Esses pacientes ficam com essa libido, vamos dizer, fixada no organismo, nos órgãos internos, vamos dizer. Não vai para a periferia, né? Como esse corpo não é um corpo libidinizado, vamos dizer, né? Que a pessoa sente coisas. Né? Então, essa é a questão, eu acho, dessa libido e a fixação desse ponto, quando não existe por parte do ambiente, né, uma mobilização dessa libido para a periferia. Né? Isso vai dar, uma consequência disso é a sobreadaptação. A impossibilidade do indivíduo ter prazer, ter satisfação, vai fazer com que ele busque essa pessoa que vai, a quem ele vai dar o prazer, né, e, quem sabe, projetivamente, né, secundariamente, usufruir disso. Então, é muito interessante o estudo desse, a sobreadaptação é a estrutura que geralmente está por trás dos pacientes psicossomáticos. Então, foi muito bem lembrado pelo Newton. E mais um detalhe em relação a isso. A partir dessa visão da psicossomática, é muito interessante o estudo dos relacionamentos, né? O relacionamento conjugal, dos vínculos afetivos desses pacientes que são pessoas que dependem de um outro para viver, para existir, algumas vezes para respirar, não é mesmo? Para respirar, depende da respiração do outro quase para viver. Né? Então, as patologias de relacionamento são muito importantes quando um dos
dos cônjuges tem uma patologia psicossomática. Isso tudo muito à parte, muito interessante. É o como o Moldavski se dedica bastante também, e acho que tem oportunidade de tocar nesse assunto aqui. Sempre está ligado, o sintomático está ligado a um objeto idealizado. Sim. E que, na verdade, também tem uma falta, né? É muito interessante a descrição do paciente psicossomático, da sua relação. E claro que isso vai também repercutir na relação com transferencial, com a transferencial. Só uma observação que o sobreadaptado, ele não tem o desenvolvimento da angústia. A libido, o que seria o desenvolvimento da angústia numa pessoa, tem uma via direta com o corpo, e o primeiro sinal pode ser, por isso que o livro, nesse sentido, é dramático, ele diz, o primeiro sinal de uma sobreadaptação pode ser uma morte súbita. Mas as figuras de muito... que são pessoas... Sim, nunca mais tem um sinal. Não, que são muito úteis. São pessoas muito úteis. Morre na rua. Pessoas muito úteis, assim. Não podem os seus limites. Não tem, mas são muito úteis à família, ao trabalho, aos amigos. E Milton, quando aquela doença grave se manifesta, a pessoa não percebeu tudo acontecendo dentro do corpo, e só vai aparecer quando já está... É uma repetição da falta de sintonia que foi difícil. Bom, para que eu tenha direito, antes de terminar o cachê, e antes de agradecer a todos e agradecer a Ana e ao Gley, me solicitaram que comunique a todos que vamos ter algumas atividades científicas proximamente, dia 24 de maio, é um evento conjunto das sociedades gaúchas de psicanálise e a FEBRAPSE, que é um debate sobre regulamentação do exercício profissional. Dia 7 de junho vai ter uma cesta científica com o tema dor psíquica e dor corporal, que com a convidada da Sociedade Psicanalítica Brasileira de São Paulo, né, com a da Victoria Bejar. E dia 27 de junho, a psicossomática contemporânea, a psicossomática hoje, com os colegas Gildo Katz e Sinara Kopitschek. Então, era isso. Muito obrigado pela presença e muito obrigado pela disposição de vocês.